Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia, queridos irmãos e queridas irmãs. É a minha alegria partilhar com você neste de manhã a palavra de Deus que renova a nossa alma, que renova a nossa vida e que nos dá a força, a esperança e a coragem para enfrentar as dificuldades, as nossas fragilidades, e que nos renova também a nossa alma para ficar mais feliz diante de Deus. Hoje a igreja nos apresenta o Evangelho de João, capítulo 6, versículo 16 até 21. Então vamos ouvir a palavra de Deus. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Ao cair da tarde, os discípulos desceram ao mar, entraram na barca e foram em direção a Cafarnaum, do outro lado do mar. Já estava escuro e Jesus ainda não tinha vindo ao encontro deles. Soprava um vento forte e o mar estava agitado. Os discípulos tinham remado mais ou menos 5 quilômetros quando enxergaram Jesus andando sobre as águas e aproximando-se da barca. Ficaram com medo, mas Jesus disse: "Sou eu, não tenhais medo." Quiseram então recolher Jesus na barca, mas imediatamente a barca chegou à margem para onde estava indo. Palavra da salvação. A imagem do vento forte e o mar agitado nos leva a refletir sobre os momentos da nossa vida em que achamos iremos morrer e derrubados em vista das tribulações, dificuldades, tempestades que enfrentamos na nossa vida. Tudo isso se torna escuro na nossa vida e nós nos achamos no meio da escuridão e não podemos enxergar a saída desta escuridão. Ficamos agitados, angustiados e perdemos a esperança e ficamos desesperados. A margem e uma solução para a saída das tribulações, das tempestades e das dificuldades. Mas no meio das tribulações e dificuldades, paramos pensar que Deus está conosco, Jesus está conosco na nossa vida. Isso não é verdade. Jesus sempre está perto de nós, mas nós não enxergamos porque somos dominados pela tribulação, pelo medo na nossa vida. Queridos irmãos, queridas irmãs, Jesus não nos esquece. Quando estamos no meio das tribulações, no meio da tempestade, Ele vem para nós andando na água, como Ele fez com os discípulos. Quando sentimos a presença dele na nossa vida, tudo começa a se acalma. O vento forte, o mar agitado, fica tranquilo. Jesus vence todas as tribulações, dificuldades que nos dominam e que nos impedem a nossa tranquilidade. Jesus nos dá a paz interior, a força, a coragem de sair das dificuldades, das tribulações e chegar à margem, que é um sinal de vitória sobre a morte, sobre as nossas dificuldades. Meus irmãos, basta fixar nossos olhos em Jesus e permitir o Cristo ressuscitado guiar a nossa vida. E daí tudo será bem e nos sentimos seguros, e aquele que era escuro, assustador, tudo começa a parecer bonito
com a presença de Deus na nossa vida. Mesmo assim, às vezes não acreditamos na intervenção de Jesus na nossa vida. A gente confunde Jesus com pessoas comuns e por isso temos medo no meio das tribulações e dificuldades. Este evangelho também nos convida a examinar a nossa atitude. Muitas vezes entramos sozinhos na barca, como os discípulos fizeram. Assumimos compromissos na nossa conta, tomamos decisões, enfrentamos trabalho sem esperar Jesus. Não oremos, não refletimos a palavra de Deus e queremos resolver todas as coisas sozinhos na nossa conta. E a tempestade e algumas dificuldades que enfrentamos na nossa vida são as consequências convocadas pela nossa própria atitude. As coisas não dão certo porque estamos confiando em nós mesmos e escolhemos ficar sozinhos. Talvez não nos importamos saber a opinião de Deus na nossa vida. Na maioria das vezes, fazemos nossos planos e os nossos projetos sem esperar a inspiração do Espírito Santo, que conhece o melhor caminho para nós. Então, quando não confiamos no Espírito Santo, aquele que inesperada acontece, a tempestade, a tribulação acontece na nossa vida. E o vento tira a nossa paz, a nossa tranquilidade e nos deixa angustiados e com medo. Não nos percebemos a presença de Deus no meio das tribulações, no meio da tempestade. Mas Jesus sempre está perto e Ele nos espera. Ele nos espera que olhamos para Ele e confiamos na sua intervenção e na sua autoridade sobre as tempestades que acontecem na nossa vida. Mesmo que passamos por tribulações, não precisamos mais nos angustiar. Já Jesus está perto de nós. E o pior vai passar. E Jesus vem para nos encontrar e leva a nossa vida para seguro. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.